oração, em cada lágrima, em cada dia, em cada sonho que termina, que se refaz. Há uma oração em cada dor, em cada alegria, na esperança que ainda brilha cada vez mais. Porque me amas, posso te amar. Porque me queres, a ti vou me entregar. Porque me escolheste, posso te acolher. Porque me criaste, posso te conhecer. Porque me amas, posso te amar. Porque me queres, a ti vou me entregar. Porque me escolheste, posso te acolher. Porque me criaste, posso te conhecer. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. A nossa temática de hoje, o coração e as suas emoções, com a presença do Dr. Roque Savioli, que vai nos ajudar a entender todas essas questões. Por isso a gente pergunta, como é que anda o seu coração? Está sendo bem cuidado, bem tratado? Você está vendo o seu coração como, de fato, o lugar das emoções, das coisas boas? Às vezes a gente deixa algumas coisas ruins minarem por aí, por ali. Então a gente hoje quer conversar com você sobre tudo isso, tá bom? Antes disso, claro, nós vamos atender os pedidos dos nossos irmãos e irmãs, como da Helenise Aparecida Moisés. Ela é de Igarapava, no interior de São Paulo. Ela pede oração pelo casal Larice e Wellington, pois ele deseja ter filhos, eles desejam ter filhos. Pede também pela sua saúde física, espiritual e emocional, pela sua conversão, saúde e união de toda a família. Muito obrigado, Helenise. Você voltou a ser sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. A Maria Aparecida Costa de Campinas, no interior de São Paulo, ela pede oração em especial pela saúde e cura de sua netinha, Tainá, pois ela está com uma bronquite emocional. Até é bom a gente falar sobre isso daqui a pouco, viu? Pela saúde de Ana Luísa, ela tem 5 aninhos, por Natália Machado e também pela sua família. Pede por Felipe, por ela mesma e por toda a sua família. Ela também voltou a ser sócia. Muito obrigado, Maria Aparecida, que Deus te abençoe. A Maria Terezinha de Oliveira, ela é de Calheiros, lá no Rio de Janeiro. Pede oração em especial pela conversão, libertação dos vícios do álcool e de todos os vícios. Pede por Júnior, Edneia, pede também pela conversão, união, saúde e paz de todos os seus familiares. Maria Terezinha, muito obrigado também. Você voltou a ser sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. 3 pessoas, olha que legal, voltaram a ser sócias aqui. Também temos os pedidos de José Lopes de Medeiros, de Campinas, no interior de São Paulo. Também da Edna Mara Guimarães de Castro, de Teresópolis, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. E também a Maria Aparecida Santos Cruz, de São Paulo, capital. Daqui a pouco a gente volta a ler as intenções de vocês que mandaram seus pedidos. Quero lembrar de uma maneira muito especial que todos aqueles que ligarem e participarem hoje, por isso a gente pede, participe, ligue. Todas essas pessoas, todos vocês concorrerão ao livro que nós falamos aqui, Os Segredos, você está vendo aí no seu vídeo, Os Segredos de um Consultório, do Dr. Roque Savioli. Muitas coisas você vai entender e aprender, eu tenho certeza disso. Mas para a gente começar, eu quero lembrar a você da nossa revista Brasil Cristão. Você sabe que a gente sempre fala dela aqui, né? A revista Brasil Cristão, que tem levado a mensagem e a evangelização a tantas pessoas. Eu diria a tantos lares, pessoas que participam das comunidades, que vivem de maneira plena também a evangelização, levam com sua palavra, com o seu ânimo. Por isso você, que é sócio evangelizador, já recebe aí todos os meses a revista Brasil Cristão, que neste mês, junto com esta reflexão Misericordiosos como o Pai, falando do Papa Francisco, do ano da Misericórdia, você recebe também o livreto Reflexões para um Brasil Cristão. E lá você tem as reflexões diárias
do Evangelho. É isso que a gente apresenta para você aqui. O Padre Eduardo já falou com a gente hoje, no primeiro bloco, sobre esta questão da colaboração. A gente só dá uma lembrada de que você recebeu aí os boletos, tanto para as despesas normais da nossa casa aqui, está vendo no seu vídeo, e também aquele boleto que você pode fazer a sua colaboração extra se você tiver a possibilidade. Então a gente deixa mais uma vez aqui o apelo, faça a sua colaboração e nos ajude nesse projeto de evangelização. Agora, para a gente começar esse bloco, eu queria fazer a pergunta para você o seguinte: você tem vontade de comprar um coração novo? Já passou pela sua cabeça? Olha, esse meu coração está meio estragado, eu quero ver se tem algum coração novo para ser comprado. Fred, você já pensou nisso? Eu nunca pensei nisso, comprar um coração. Você vê que... sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque nesse livro que nós estamos sorteando aí, um dos capítulos ele diz isso. Eu achei muito criativo. Ó, esse livro que você está vendo aí, O Segredo de um Consultório, e um dos capítulos, eu faço questão de mencionar aqui, é o capítulo 10. Diz assim: doutor, quanto custa um coração? Quero comprar um. Como é que Você sabe que isso foi a pergunta que o paciente me fez quando chegou no meu consultório. Doutor, olha, eu queria comprar um coração, quanto custa? Eu levei um susto, né? Na verdade, eu já ouvi. A resposta devia ser assim: olha, quanto você gastou para estragar isso? Custa tudo isso aí. Mas o problema é que é um paciente que tinha uma doença do coração, chama miocardiopatia, o coração fraco, vai ficando fraco. E ele começou a inchar, e chega um momento que não tem mais saída, você tem que fazer um transplante cardíaco. Isso é muito comum, né? Por causa, às vezes, a pessoa não se trata direito, não cuida da pressão, então vai deteriorando o coração. E ele queria fazer um transplante. Tinha sido indicado o transplante, ele me procurou. Na verdade, eu expliquei para ele que não é assim, né? Não é como todo mundo pensa. Uma das poucas coisas sérias desse país é transplante cardíaco. Eu digo poucas coisas, lamentavelmente é uma verdade, né? Hoje a gente vive num clima total de desconfiança de tudo. Mas o cara, quando chega com transplante cardíaco, é tudo organizado. A prioridade não é o sujeito que tem dinheiro que vai na frente, não é isso, não. A prioridade é a doença, a gravidade da doença. O Ministério Público controla direitinho, espetacularmente bem. Ninguém faz nada errado, não tem como. Esse sujeito, ele queria falar: eu tenho um avião, mando buscar o órgão fora. Não, não pode. Você pode ter o que for. O governo faz isso aí tudinho, é tudo organizado. Eu expliquei para ele isso e naquele momento ele não precisava ainda, dava para tratar, sabe? Eu levei 8 anos tratando esse sujeito ainda. Depois a gente ficou muito amigo, a gente vai se relacionando, vai ficando amigo do paciente, vai tendo uma intimidade maior. Até que chegou o momento que ele piorou muito, né? Você não tinha mais jeito, eu internei ele no hospital e deixei esperando o momento certo. O sujeito fica internado na fila, sabe? Tem gente mais grave, vai na frente, tem um órgão que aparece. E um grande problema, sabe, Fred, no Brasil, é que ninguém cuida dos órgãos. Porque quando o sujeito tem um acidente, chega, por exemplo, com um trauma cerebral importante dentro de um pronto-socorro, ninguém vai ficar cuidando do sujeito que está morto já, né? Você vai cuidar dos outros que chegam. Só que aquele órgão ainda dá para se aproveitar. É importante para outras situações. Diz com morte cerebral, mas o corpo ainda está reagindo. Então, realmente, ninguém aproveita muito, sabe? Mas, na verdade, ele estava esperando o órgão certo para ele, até que um dia chegou o momento. Foi uma emoção incrível para mim, que eu nunca tinha vivido uma situação assim, do começo até o fim, sabe? No transplante. Então é uma coisa cinematográfica, sabe? Coisa que o negócio chegou, o órgão, o avião está chegando em Congonhas, depois o helicóptero pega em Congonhas e traz e para na frente do hospital, e desce e sai correndo, sai aqueles caras, e sei lá dentro do centro cirúrgico esperando. Eu não sou cirurgião, mas eu estava dentro, olhando de cima assim, numa situação bem visível, e é impressionante, você vê um cara deitado, né, um doente deitado com um buraco no peito sem o coração, né? Nossa Senhora. Esperando chegar um coração. Esperando chegar um. Porque todo mundo pensa que como é que é a cirurgia cardíaca normal? Você opera com o coração aqui dentro, né? Mas o transplante tem que tirar o que está ruim. Porque todo mundo pensa que tira o coração, põe na bancada, opera e põe de volta. Não é. Não é assim. Agora, você imagine a emoção de ver um buraco assim, de repente coloca um coração, dá um choquinho, o coração volta a bater. Mas é muita emoção. Mas é isso que nós somos no intervalo. Isso é um milagre. Para mim é um milagre. Mas veja só, todo mundo acha. Ação de Deus, gente. Agora, né, Fred? Isso é um milagre. As pessoas acham que, porque eu tenho fé,
porque eu acredito em Deus, eu não devo tomar remédio, eu não devo me curar. Isso é uma isso é uma balela, né? Na verdade. Mas isso está muito introjetado na vida das pessoas hoje. Muito. Né? Eu acho que nós temos uma responsabilidade, eu diria, até como veículo de comunicação, eu acho que o Dr. Roque está aqui. Quando a gente tem algum problema de saúde, você tem que cuidar fisicamente daquilo ali, porque Deus te dá como templo o seu corpo, não é? Agora, se você não cuida, você não pode depois começar a culpá-lo de desconta, algo. Né? Desconta. E outra coisa, deixa de tomar remédio para isso, por causa disso. Agora, esse paciente, inclusive, ele teve essa experiência com esse paciente. Ah, é? Porque eu conversei muito com ele nesses 8 anos, né? E chegou um momento que eu falei, você tem que ir no grupo de oração. Isso eu falo com meus pacientes, sabe? Você tem que ir no grupo de oração, independente da sua religião, você tem que fazer a sua religião, tem que mexer na sua vida espiritual. Trabalhar a sua espiritualidade. Independente da sua religião. Esse cara falou, vai no grupo de oração, tudo. E ele foi no grupo de oração, estava compensadinho. Chegou no grupo de oração, lá o coordenador falou, Deus está curando, tome posse da bênção. Ele tomou posse da bênção e parou de tomar remédio. Ah, não. Não pode. Padre, chegou no consultório com a perna desse tamanho, inchada, tudo. Por que parou de tomar medicamento? Eu falei, olha, pode. Isso é uma responsabilidade. Não, pode. sem Por que você parou de tomar remédio? Porque eu estava num grupo de oração, ele fala, tome posse da sua bênção, Jesus está curando, você está curado em nome de Jesus. O cara parou de tomar remédio. Mas você sabe que é importante trabalhar essas questões, porque senão a pessoa se perde um pouco nisso, né? Eu acho que isso não é legal. Agora, nós estamos conversando aqui, você te ligou agora. Olha, esse programa é o programa do Frei Rinaldo, o programa Vida e Saúde na Rede Século XXI. Não é, não. Esse programa é o programa Você Pode Ser Feliz na parte da manhã. Mas é que a nossa temática de hoje é sobre o coração, as suas emoções, tudo aquilo que envolve esse órgão tão bonito, tão poético para muitos, né? Para tantos poetas por aí. Mas nós queremos falar sobre justamente aquilo que incomoda esse coração aí. Você tem algum... Aliás, você que é o nosso telespectador, tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa sobre isso? Como é que a gente pode juntar todas essas coisas, medicina, espiritualidade? Tem alguma dificuldade aí que você gostaria de trabalhar? Por que a gente pode trabalhar isso aqui? E eu acho que eu gostaria até de a gente começar, né? Já começamos, né? Mas de uma maneira assim, eu diria, que nos ajude a entender um pouco melhor isso. Eu tenho, por exemplo, um sentimento de raiva, digamos, né? Tem um sentimento que está dilacerando ali dentro. Isso, de fato, né, incomoda fisicamente? Seguramente. Eu posso dizer, como é que funciona isso? As pessoas que são hostis, que têm raiva, que todo mundo fala assim, olha, eu sou raivoso, quando eu tenho a minha explosão, eu faço nos outros, em mim não, né? Não é isso que Pavio curto, o cara de pavio curto. De fato, a gente tem isso. Não, em mim não acontece nada, vai acontecer no outro. Mentira. Quem tem hostilidade, a chance de desenvolver doença cardiovascular é 4 vezes maior daquele cara que não tem. Tá, então é bobagem, isso é uma balela. Dizer, não, o cara hostil, o cara raivoso, o cara que tem ódio, sabe, que não tem perdão, também tem estudo comprovando. É como se você pega um frasco de veneno e joga ele fora. O frasco está cheio de veneno ainda. Doutor Roque, você mencionou uma coisa que eu acho, olha, fundamental. Essa questão, assim, quem não tem o perdão... Então, o senhor acha que isso, se a pessoa consegue fazer esse processo a partir da espiritualidade de perdoar alguém que ofendeu profundamente, ele se cura. Isso ajuda. Fica mais fácil, sabe? É tudo mais tranquilo. Até para o medicamento fazer efeito. Eu acho o seguinte, padre, olha, a espiritualidade, Deus, a gente não sabe quando Deus quer curar a gente, não sabe. Quando cura, quando não cura, sabe? Muita gente, eu acompanhei muito o Padre Léo durante os 10 meses de sofrimento. Um mensageiro, um profeta, né? Tá, todo mundo fala, por que aconteceu isso com o Padre Léo? A gente não sabe, o plano de Deus é um mistério, né? De repente você não curou o Padre Léo, mas hoje o Padre Léo está evangelizando milhares e milhares de pessoas. Talvez muito mais do que antes. E qual é a cura que a gente espera também? Porque a cura... Você tem razão, Fred. Essa é a grande questão. Qual é a cura? Que eu perdi meu pai, eu já contei essa história aqui, e eu queria a cura física. E, de repente, no final, quando ele morreu, o médico disse para mim, se ele tivesse ficado aqui, a vida dele seria muito difícil, porque ele estava com os órgãos assim, sabe? Então, veja, na situação do meu pai, a morte, vejam bem, entendam que eu não estou dizendo que a pessoa tem que morrer, mas especificamente para o meu pai, e hoje eu penso assim, para ele foi uma libertação daquele sofrimento, daquela dor que ele poderia viver uma vida muito ruim. Então, isso foi não gratificante, mas foi consolador para mim, saber que a cura era o céu, era a expectativa do céu. Né? Depois a fé, não é que a fé, às vezes a pessoa não se cura, mas com a fé você consegue transcender o problema. Sim. Isso olha que legal, você transcender o problema, você ir além daquilo que está ali. Porque você tem que entender aquilo. Você vê, o Padre Léo, eu lembro, o Padre Léo é um exemplo para mim, de sofrimento de pessoa com fé. De resignação. Não, o cara se santificou na doença. Sem dúvida. Tranquilamente.
Nunca reclamou de dor, nunca se lamentou de dor, sabe, se blasfemou, não. O cara morria de dor, tinha que tomar dolantina, tinha que fazer tudo, mas o cara se resignou. Realmente, isso que a fé faz. Eu tive outros exemplos, outros religiosos que conseguiram isso e muitos pacientes. Pacientes que têm fé, ele consegue passar com mais tranquilidade o momento de doutor, sofrimento. Eu estou muito feliz aqui. Sabe por quê? Sabe por que eu estou feliz? Porque, assim, é difícil você encontrar um profissional da saúde. Não estou dizendo que os não são bons, não é isso, viu? Mas os outros são muito céticos. Não é, imagina, não tem nada a ver com os profissionais de saúde, a gente respeita muito e acredita muito. Mas ouvir do senhor, que é um médico, dizer assim, em relação ao Padre Léo, que se santificou na doença. Santificou. Olha que interessante isso, né? Olha que ninguém quer doença para ninguém. Às vezes a gente, né? olha, não sei se o senhor tem a dimensão daquilo que o senhor disse, né? Tem sim, claro. Santificação na doença, que é algo que a gente não espera. Você não pensa assim. A maioria das pessoas não pensa assim. Não que você tenha que querer a doença de maneira alguma. Ninguém quer estoicista, né? Ninguém quer sofrer. Ninguém quer. Agora, o senhor disse uma coisa perfeita. É santificação na doença e isso pode existir. E, de fato, isso acontece, né? Não só com religiosos, com tantos outros leigos que vivem isso. Então, olha, isso é algo que a gente tem que guardar para sempre. Eu ouvi uma coisa muito bonita. Que tem que dar outro livro, sabe? De um padre português, ele falou assim, olha, você não pode fugir da cruz, porque senão um dia a cruz cai em cima de você. É melhor abraçá-la do que ela recebeu. Não larga. Mas sabe que isso simbolicamente é uma alegoria que, de fato, é importantíssima. Você abraça a cruz, você, na sua resignação, demos o exemplo do Padre Léo, tantos outros que a gente conhece, na sua resignação você vive plenamente esse momento, né, de abraçar a cruz, entendendo assim, olha, eu não busquei o sofrimento, mas já que ele veio, é importante que a gente E não tem jeito, o sofrimento vem, é inexorável, pô. Um dia ou outro, uma hora vem, você tem que estar preparado. E como é que você está preparado? Você tem que estar com a fé. Agora quem conheceu o Padre Léo, eu conheci ele também no auge da sua felicidade, da saúde também, conheci ele muito. Então você experimenta. Eu ouvi muito isso na época da doença do Padre Léo, onde olhavam para ele dizendo assim, puxa, será que foi algum castigo? Porque ainda tem, infelizmente, infelizmente tem esse pensamento. Infelizmente. É horrível e absolutamente é uma condição que se coloca dessa forma. Mas é importante a gente esclarecer isso também, que não conhecemos os desígnios de Deus e não sabemos por que aconteceu isso também. E a grande maioria da doença vem da gente mesmo. Da gente mesmo. Ué, o cara não, o que eu falei, o cara não come, se cuida. Não sabe se ele se cuidou, ele pessoalmente também, claro. Né? Como é que é? Agora, uma coisa que eu estava conversando nisso... cuidado, porque é um capítulo que está aí, né, padre? Que eu coloquei no meu livro, do desgaste que tem físico, emocional e espiritual de muitos sacerdotes, que querem viver tanto em função dos outros e não se cuidam. Agora, eu queria até pegar um gancho no início daquilo que o senhor estava dizendo lá, por exemplo, essa questão da raiva, né, da ira, a gente coloca aqui. Eu não sei se é mito ou não, quando a gente fala assim, é preferível que a pessoa exploda do que ela ficar guardando. Isso é verdade? Não, é prejudicial ao coração, as duas coisas? Não adianta você, tanto faz o cara que explode ou não explode, ele se explode por dentro junto. Então não adianta, isso é mito. Esse negócio de falar que pavio curto, sabe, que eu explodo nos outros, não é verdade, não. O cara, então, de fato, isso a melhor coisa que tem é você tentar controlar essa raiva, essa ira e exercer, sabe, o exercício do perdão, que é a coisa melhor que tem. Tem comprovação científica, áreas cerebrais, que quando a pessoa está perdoando, elas funcionam de uma forma que minimiza muitos efeitos para a doença. É mais fácil a pessoa enfrentar aquele problema, não é? Se ela consegue fazer esse... Sabe por quê? A gente que... É engraçado, o médico no seu consultório, né, ele atende as pessoas, humaniza, né, o trabalho que o senhor faz. A gente que é padre atende lá nos nossos confessionários as histórias, conversa com as pessoas e a gente vê a similaridade disso, né? Assim, sem dúvida. Como que parece. É muito É claro que a condução é outra, porque até para a gente encaminha, olha, é importante que você procure um profissional da saúde, é importante que você procure um psicólogo, alguém que você conheça bem e tal, justamente para ajudar nesse processo, né? Então isso é fundamental. Então a gente consegue... Eu acho que o religioso faz parte da equipe multidisciplinar que trata do paciente. Sabe, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. O médico, eu tenho a nutricionista, que é a minha mulher, que trabalha comigo. Tenho psicóloga, que trabalha também junto. E tem que ter um lado espiritual. Isso é que bom ouvir isso. Tem que ter, padre. Olha, isso é obrigatório. A gente vê que as coisas funcionam. Eu tenho um caso que eu conto aí, chama Aborto, Caminho da Depressão. Foi impressionante. A menina veio conversar comigo, não tinha contado para ninguém, nem para a família, para nada que tinha abortado. Estava numa depressão terrível. E
E a partir do momento... E ela se abriu para mim, ela foi me procurar porque tinha dor no peito, mal-estar. E muito depressivo tem isso, né? A pessoa começa a ficar deprimido, começa o pânico, né? O cara começa a ter pânico, acha que vai morrer do coração. Procurou o clínico cardiologista, me procurou. E depois de conversa, vendo que ela não tinha problema cardíaco, de repente ela começa a abrir o coração para mim, vai contando essa história do aborto. E eu vi que ela estava deprimida por causa da culpa do aborto. E por uma inspiração divina, o senhor sabe que Deus usa a gente, né? Claro. Nós somos instrumentos de Deus naquele momento. Eu falei, ó, filha, você vai sair daqui, você vai tomar esses remédios aqui, você vai fazer isso aqui, tudo certinho. Você vai sair daqui, você vai procurar. A primeira igreja que você encontrar aberta, você vai entrar e vai confessar. Você vai ver como uma coisa... Padre, um mês depois ela voltou, era outra pessoa. Nossa, que beleza, né? Porque ela tirou toda a culpa que ela tinha, né? E na você vê a verdade, importância da confissão. Claro, você está falando de confissão, lógico. É isso que é. E eu fico pensando assim, aquilo que parece ser mal físico, não é mal físico, é um mal emocional, né, Glória? Então você que está em casa, está vendo como é que o bate-papo hoje está acontecendo, eu diria assim, satisfatoriamente, para que a gente possa entender tantas coisas na nossa vida, né? Eu acho que é importante a gente perceber isso. E a gente vai voltar no próximo bloco falando um pouco dessa questão da depressão. Será que de fato ela é o mal do século, como as pessoas falam tanto por aí? Então a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Intervalo rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Até lá.